Muitas vezes a empresa acaba querendo tirar um pedido, ao invés de fazer uma venda. Ela falou em um áudio de 11 segundos, fazendo 3 perguntas. Não é o ideal. Aí depois, montamos a arte e te enviamos para aprovação. Cadê a pergunta? De repente, ela ligar para o cliente, porque ela não ligou. Eu sei porque foi a gente aqui que fez, né? E quanto tá saindo? 50... Não. Esse valor em si, direto, é péssimo. Tá, uma mensagem legal. O que eu achei meio que faltou aqui basicamente, hoje a gente vai ver se o cliente está fazendo um bom atendimento ou não, através de cliente oculto que a gente faz aqui na EA Vendeu. O cliente oculto é literalmente a gente se fazer por cliente aqui para ver se o nosso cliente ele está atendendo bem, se ele está atendendo e fazendo follow-up, se ele está atendendo rápido, se ele está atendendo sendo educado, tendo de fato um português correto. Vou colocar na prática aqui 3 atendimentos para você avaliar junto comigo, que eu nem vi essas conversas ainda, mas para você avaliar junto comigo o que de fato tá fazendo de bom, tá fazendo o que pode melhorar ou tá de fato fazendo tudo errado que a gente precisa dar o feedback para ele aqui. Bora! Antes de começar, só deixa seu curtir, seu se inscrever e, na verdade, clicar no botão de se inscrever e bora lá. Primeiro, atendimento. Atendimento aqui, ó, iniciando. Olá, vindo anúncio, tem interesse? Então, um anúncio, ok? Aí ela coloca aqui, agradece seu contato, a vendedora agradece seu contato, como podemos te ajudar? Essa mensagem aqui, ela pode ser mudada. Então, a gente já vai mandar para a cliente uma mensagem de saudação mais bacana, digamos assim. Ela respondeu 1h20 depois. Isso não é tão ruim assim, mas poderia ser antes. Tá no início da manhã ali, talvez foi correria, mas até entender. Mas um ponto que me chama a atenção é que ela colocou já uma mensagem em áudio, sendo que o cliente não tinha respondido nada ainda. Isso já não é tão bom assim. Vamos ver essa mensagem. Ei, bom dia, tudo bem? Meu nome é Paulo. Você fala de qual cidade? O seu interesse seria em portas de vidro, espelho? Você é cliente final ou marceneiro? Ela falou em um áudio de 11 segundos, fazendo 3 perguntas. Não é o ideal. Por quê? Porque, primeiro, ela falou em áudio, não perguntando para o cliente se poderia escutar ali. Outro, ela fez 3 perguntas. Ela poderia dividir isso, ela poderia estar escrevendo. Aí ele respondeu, olá, sou marceneiro e gostei das portas de vidro, sou aqui do Rio. Ele respondeu, nem todo mundo responde de forma clara assim as 3 perguntas. Aqui, vamos ver o que ela mandou de novo, ela mandou de novo o áudio. Bacana, qual cidade do Rio de Janeiro? A gente atende o Rio de Janeiro sim, tá? Vou te enviar meu catálogo de porta de vidro para você ver os materiais que eu trabalho. Se você quiser, eu te mando umas fotos também, tá? Dos últimos trabalhos agora no final do ano. Tá, ela falou, se você quiser, eu te mando umas fotos. De repente, o ideal é falar, cliente, e eu vou até te mandar umas fotos dos nossos principais produtos XYZ aqui, ou algo nesse sentido. Isso pode já deixar mais fácil a tomada de decisão do cliente. E ela perguntou de qual cidade. Mas de qual cidade por quê? Se ela já atende todo o Rio. Será que é por conta de entrega? Porque se for, a gente vai ver mais à frente aqui, que é a única forma. Como eu conheço essa cliente, talvez seja isso. Mas ela pode falar para o cliente, para ele ter mais clareza, para ela, de fato, dar mais clareza para ele do porquê que está sendo feita uma pergunta ali. Não ficar algo retórico, né? Aí, beleza, aqui passou para o próximo. Ela mandou o catálogo, ela mandou aqui uma foto, um vídeo, e ele respondeu, sou de Macaé, ela falou que vai ter rota próxima semana, então é isso mesmo. E ele chegou e falou, gostei bastante como funciona para eu comprar. Novamente, ela continuando no áudio aqui. Então, se você tiver o projeto, você me passa as medidas e a gente faz o orçamento para você. Tá, tem um outro áudio aqui. Fora a porta de vidro e espelho de LED, eu vendo todos os materiais de marcenaria. A gente vai estar fazendo um cadastro e eu começo a te atender, entendeu? Tá, beleza. Aí ela falou no final aqui, quando ele falou que ia orçar para ele mesmo, pelo que eu entendi é isso. Ele vai então buscar uma informação. Ela finalizou o papo no dia 6 com um combinado. Nessa que é um combinado, não tem ali uma definição se ela vai falar ou se ele vai falar isso no final da tarde ou se vai falar no outro dia. Então seria interessante marcar de fato um horário, um dia, para ter o feedback, para ter de fato um follow-up ali, uma clareza. Aí no outro dia de manhã ela foi lá e perguntou, você já tem as medidas para a gente orçar? Durante o dia inteiro, do dia 7, do dia 8, do dia 9, no dia 10 à tarde que ela mandou uma mensagem ali que é meio aquelas mensagens que recebe em grupo de família, que não é tão interessante assim. Bom dia, posso te ajudar? Então não foi tão interessante essa mensagem. Será que foi mensagem padronizada para todo mundo, em vez de chegar a especificar? E ela não mandou mais em áudio. Pô, o áudio estava funcionando. Quando ela começou a mandar texto, não estava funcionando mais.
Será que era isso que estava funcionando? Então por que ela não repetiu? E ela deixou para 5 dias depois mandar mais uma mensagem. Aí vamos ver que mensagem é essa. Ei, pessoal, bom dia, tudo bem? Passando para avisar que teremos rota novamente prevista para essa semana que vai começar. Vocês estão precisando de orçamento de porta e pedido de material? Ainda dá tempo, tá? Estou no aguardo de vocês e um ótimo final de semana. Tá, uma mensagem legal. O que eu achei meio que faltou aqui é um tempo mais curto para mandar mensagem. De repente, ela ligar para o cliente, porque ela não ligou. Eu sei porque foi a gente aqui que fez, né? Então, ela não ligou. E ela finalizou o contato ali. Não teve uma mensagem de finalização depois. Tipo, uma mensagem: fala fulano, tudo bom? Só estou vindo aqui porque talvez está na correria, você não conseguiu fazer o orçamento, mas se tiver esse orçamento ainda ou outro, a gente fica aqui à disposição. E é isso. Abraço. Um exemplo, né? Então, esse pode ser uma forma, de fato, de estar continuando o papo ali, de estar finalizando, aliás, o papo daquele orçamento, ou pelo menos deixando as portas abertas. Vamos agora para o segundo atendimento. A gente chegou e mandou: vi que vocês fazem canecas personalizadas, estou pensando em fazer para dar de presente, mas ainda estou em dúvida se vale a pena. Fica bonito mesmo? Essa pergunta não ficou muito boa, né? O cliente tem que falar que ficou, claro. Fica bonito sim. Vocês montam a arte para a gente ou tem que mandar tudo certinho? Tá, vamos lá. Cliente: olá, boa tarde. Já não é tão interessante aqui porque o olá não veio com o maiúsculo, né? Início de frase, não tem um vírgula ali, não tem um ponto de exclamação. Aí depois, montamos a arte e te enviamos para aprovação. Cadê a pergunta? De repente a pergunta poderia ser: manda a arte aqui para eu ver e eu já te passar um orçamento. Ou você já tem aí qual é o tamanho da caneca que você quer? Porque são várias canecas diferentes. Então, isso já seria uma continuação do papo. Deixa muito na mão do cliente para ele responder, para ele falar depois. Ah, e quanto tá saindo? 50. Não. Esse valor em si direto é péssimo, porque você de fato fala o preço e não gera valor. Quando você está vendendo, você tem que gerar valor e não falar o preço. Ah, mas como que eu vou fazer se o cliente está perguntando diretamente o valor? Você pode falar qual é a quantidade que você quer, porque dependendo da quantidade, o preço oscila. Ou qualquer outra coisa que seja: ó, cliente, deixa eu até te mandar alguns modelos aqui para você me falar se é isso mesmo que você quer, para eu te passar o preço exato, para eu te passar de fato o valor exato dessas canecas. Me fala se é isso mesmo. Aí vai lá e manda 2 fotos, 3 fotos, 4 fotos, que é relacionado àquele produto, para gerar mais desejo ainda, para mostrar. O cliente perguntou se fica bonito mesmo. Manda foto bonita, manda uma foto bacana com relação a canecas que você já fez aí. Então isso vai facilitar demais. Aí beleza. No outro dia, ela foi lá e respondeu: ei, bom dia, vamos fazer a canequinha? Dar esse presente único? Ok aqui, mas acho que, bom, tá bom. No final, ali quando deu 7h47 da noite: ei, boa noite, talvez é só uma continuação. Deveria ser uma continuação, né? Ei, fulano, de repente, né? Ei, fulano, joia, tô vendo aqui que você não pôde ver a mensagem, mas me confirma, por favor, se conseguir te passar todas as informações. Posso te enviar algumas fotos? Ou já vou até te enviar algumas fotos porque eu vi que não te enviei ontem. Na correria acabei não te enviando ontem. Poderia consertar aí, né? O papo de ontem. Mas a empresa preferiu colocar: vamos realizar uma arte sem compromisso para ver se gosta do resultado. Se pode realizar uma arte sem compromisso, por que não ofertou antes? Por que não perguntou antes? Então, às vezes, peca por conta de coisas muito pequenas. Então, aqui já fica esse ponto aí. Agora, vamos para o terceiro. Bom, o terceiro aqui, a gente estava em dúvida se o cliente estava de fato fazendo follow-up ou não. Então, a gente fez um atendimento inicial para saber se ele vai fazer ou não. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Vocês têm filtro aí? Dessa mensagem foi 3h46. O cliente não atendeu no mesmo dia. Ruim isso, né? Não é o ideal. Aí, no outro dia: bom dia, tudo bem? Chamo fulana. Temos sim. Tá, beleza. Ela falou o nome da pessoa, porque ela olhou ali na informação, ela colocou o nome dela e ela falou que tem sim. Mas cadê a pergunta? Cadê a rapidez no atendimento? Não tem. Cadê a pergunta de finalização? E cadê o follow-up depois? Não teve follow-up no meio do dia, no outro dia, na outra semana, na mesma semana, tanto faz, não teve follow-up. Então, isso deixa claro que, muitas vezes, a empresa acaba querendo tirar um pedido, ao invés de fazer uma venda. E isso é um problema. O que a gente precisa ter clareza é de que os anúncios na internet, esse cliente pode ter vindo de anúncio. Ele não vai gerar venda direta, não vai ser assim, porque da mesma forma que aparece o seu anúncio, aparece do concorrente, aparece de várias outras.
pessoas ali, empresas que estão querendo vender produtos similares igual ao seu. Similares ao seu, similares igual ao seu é bom, né? Se o cliente não vende anúncio, se ele vem por indicação, fica mais fácil, mas mesmo assim, você tem que fazer o básico. E se o cliente vem pelo orgânico, ele já conhece a minha empresa, fica um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim, você vai querer ficar tirando pedido ou você vai querer, de fato, controlar e ter uma venda, gerar valor? Para gerar valor, você tem que fazer coisas básicas, fazer essas melhores práticas que eu estou passando aqui. Senão, você vai sempre ficar refém do cliente que ele já está no fundo de funil e ele quer, de fato, comprar o seu produto. Mas, no final das contas, é a minoria. Se o seu concorrente estiver fazendo um trabalho minimamente melhor do que o seu, você pode ter certeza, ele está vendendo mais do que você. Se ele estiver gerando demanda, assim como você está gerando, se ele souber gerar demanda, ele vai vender muito mais que você. Ele pode não ter a maior conversão, mas se ele dominar um pouco mais do que você a venda, dominar um pouco mais do que você a geração de demanda, isso vai fazer com que ele consiga vender muito mais e naturalmente você vai caindo. E não é isso que você quer. E se você quer, de fato, dominar a parte de posicionamento, se posicionar bem na internet, gerar demanda qualificada para o seu negócio, vender de forma estruturada, a gente aqui na EA Vendeu faz esses 3 passos para você, que é tudo que você precisa para vender através da internet. Então, se você quer, de fato, ter um auxílio de uma empresa que tem competência para fazer você vender mais, então clica no primeiro link da descrição aqui e vem com a gente, que em algum momento a gente também vai fazer com você aí o cliente oculto. Eu espero falar para você que a gente não tem nada a colocar ali de objeção no seu atendimento. Então, é isso. Tamo junto. Valeu.